Bora, meu povo, dar continuidade à aula de higiene e profilaxia, nossa aula 3, certo? Hoje nós vamos falar sobre a higiene individual, né? Eu tenho certeza que vocês devem estar falando aí que isso vocês sabem, mas muitas vezes vocês têm uma rotina, a gente já comentou sobre isso, uma rotina, mas que essa rotina talvez não seja tão bem feita. Tomar banho não quer dizer que você esteja se higienizando, caso você não tome banho de forma adequada. Então, o que é uma higiene individual? Tão importante para a gente, que a gente aprende desde pequenininho. É um conjunto de hábitos de higiene e asseio com que cuidamos de nossa saúde, né? Ele aí fala aí que viram normas, viram rotinas de caráter individual que cada qual tem a sua, certo? Mas tem o básico, banho, frequentemente, a higienização da cavidade oral, né? Dos dentes, da boca como um todo, a língua principalmente, que é tão esquecida, não é? É muito esquecida. Então, assim, ele cita aqui, usando para essa higienização da boca, o creme dental, né? E eu tive um dentista que dizia que para você fazer higienização oral, basta sabão e água. O único problema é o sabor. Mas o que ele está querendo dizer é que não importa que produto você use, até porque nós temos muitos no comércio, e fica às vezes até difícil de ver qual é o melhor, certo? O importante é você saber higienizar. Se você pegar uma escova purinha e começar a escovar, você vai, de qualquer sorte, higienizar. Só não vai deixar a sensação, né, de menta ou de, sei lá, dos sabores que tem por aí na boca. Mas de resto você está higienizando. Qual é o principal objetivo dessa higienização? Prevenir as doenças dos micro-organismos, né? Nós sabemos que os micro-organismos eles são tão pequenos, né, que a gente não consegue ver, e a higienização precisa ser muito bem feita para que a gente consiga, pelo menos, diminuir essa quantidade de micro-organismos. Porque ele cita os vírus, os fungos e bactérias, que vocês têm conhecimento de cada um deles lá de microbiologia. Regras básicas. Que regras são essas? Vamos lá. Lavar as mãos com frequência. Eu não vou aqui nem dizer da importância, porque nós estamos vivenciando, por conta da pandemia, uma rotina que até bem pouco tempo não se tinha, né? As pessoas esquecem que nossas mãos, né, é o veículo básico, é o veículo principal de contaminação, certo? Vocês devem estar assistindo, né, que de vez em quando passa a questão de uma mão contaminada que pegou no nariz, contaminou a mão. Quando você vai apertar a mão ou tocar em alguém, essa contaminação vai passando para N pessoas, certo? E essa lavagem das mãos tem que ser de forma adequada. Lavar a mão não é só colocar debaixo da pia, usar o melhor sabonete da Natura, do Boticário e sair. Não é bem assim, certo? Doutor Bactéria tem um esqueminha que eu acho fantástico. Ele diz, olha, se você não souber a técnica científica, pelo menos você, na hora que estiver lavando as mãos, cante a música Parabéns para você 2 vezes, que não é assim que a gente faz no aniversário. Canta a primeira, depois canta a segunda. Ou se, não cante alto para ninguém pensar que você está maluco. Mas você está cantando e está esfregando suas mãos. E a gente tem que observar que nossas mãos não tem só a parte anterior, né? E a parte posterior. Ela tem entre os dedos, ela tem a unha, ela tem o polegar, que mesmo que você faça aqui no dorso e no entre os dedos, o polegar fica esquecido. Então, existe uma técnica adequada para que você lave essas mãos. Com relação ao sabão, qualquer sabão, sabonete, sabão líquido, sabão em pedra, até bem pouco tempo se questionava muito a questão de sabão em pedra, porque os micro-organismos, ou seja, as impurezas, ficavam ali e quem fosse pegar na próxima vez ia adquirir. Hoje isso já foi por terra. Então, a cada dia, até bem pouco tempo, o álcool, minha gente, o pessoal dizia que o álcool não tira nada, não limpa nada. O álcool fixa. Hoje já foi por terra. Hoje a gente já sabe que o álcool é assim, depois da água e sabão, ele é o principal meio de descontaminação que a gente tem. Aqui a sequência da lavagem das mãos, certo? Tem uma sequência,
Repare que no primeiro ele está lavando a parte anterior com a outra anterior, depois ele vai para a parte posterior, entre os dedos, o polegar, as articulações, as unhas, os dedos e os punhos. Ou seja, existe uma sequência. Você não pode... Isso aí, no dia a dia da gente, é claro, evidentemente, que ninguém faz isso, né? Mas, assim, quando você está no hospital, essa sequência tem que ser respeitada. Pelo menos 80% dela. Né? Você não pode lavar as mãos, por exemplo, e pegar de novo para fechar na torneira. Não pode. A torneira está contaminada. Se você já descontaminou sua mão, no momento em que você pega na torneira para você fechar, você está recontaminando sua mão. Então, não deve ser feito isso, certo? Outra coisa também, é por isso que nos hospitais, você não vai ver no hospital no caso do centro cirúrgico, né? Essa torneira comum, você vai ver uma torneira, ela tem uma alça que você pode fechar com o cotovelo, né? Hoje até em shopping, ou é com pedestal, né? Ou é automática. Isso para evitar que você toque na torneira. Mas se não tiver outro jeito, o que é que você vai fazer? Vai pegar a toalha descartável e com ela que você vai fechar a torneira, certo? Para evitar essa contaminação. Bem, manter seu corpo limpo. Tomar banho todos os dias, lavando seu cabelo pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Eu duvido muito que tenha alguém que tenha, principalmente quem faz chapinha, certo? Mas o que ele está querendo dizer é que você precisa ter uma frequência da lavagem do cabelo, certo? Uma vez eu vi acho que foi um documentário no salão de beleza, nesses chiques que faz um exame do couro cabeludo, e o couro cabeludo mais parecia tinha uma grossura de aproximadamente meio dedo de gordura no couro cabeludo. A sujicidade, o que ele faz? Ele apodrece o cabelo. O cabelo apodrece. Cabelo não presta para nada, porque nem a terra quer o cabelo, nem a terra vai comer, certo? Então a higienização dele é essencial. Certificar-se de lavar bem a genitália, a axila e as dobras da pele. Em criança, a gente dá muito esse conselho para as mães, para evitar assaduras, para evitar acúmulo de sujeira. Então, assim, isso vai ser levado durante toda a fase adulta do indivíduo, certo? Aqui fala na genitália, que a gente, quando fala nela, a gente se lembra só da mulher, né? E que a mulher precisa, até por conta, a genitália da mulher, ela é mais problemática do que a do homem. Ela está mal localizada, né? Ela tem um excesso a mulher, no caso, tem um excesso de hormônio que se exterioriza por conta de uma secreção que deve existir, uma secreção normal, certo? Mas que se você deixa acumulada ali, ela vai gerar um meio de cultura bacteriana. Só que a gente esquece também que o homem também vai acontecer isso se ele não se cuidar. Raramente você vê um homem que pega o papel higiênico e após urinar, enxuga o pênis, porque ele acha que isso é coisa de viado. Imagine como se a rola do viado não é a mesma dele. A higienização é para todo mundo. Existem culturas, preconceitos, né? Rituais bem imbecis, né? Em que só a mulher tem que ter e o homem não. O homem tem, eu não sei se eu já comentei isso, embaixo do prepúcio, né? Uma massinha que cheira mal pra caramba, a mistura da sujeira com vestígios de urina, suor, ali chama esmegma, que é cancerígeno. Então, o homem, ele pode perder o seu pinto, sua rola, se por acaso não higienizar. Entendeu? Então, o homem não tá imune a essas questões de doenças por falta de higiene. É recomendável o uso de um sabonete hidratante para quem tem, mas qualquer sabão, até sabão daquele que faz de sebo de cachorro, aquele também serve. Não é bom colocar algo dentro do ouvido, porque a gente esquece muito de lavar o ouvido. Se vocês lembrarem, quando eu era pequenininho, mamãe dizia, é o dia da faxina. E aí ela ia para o banheiro para dar banho. Quando virava assim a orelha aqui atrás, estava preto. A mesma coisa somos nós, que às vezes tomamos todo um banho e esquece de lavar o ouvido, certo? Então tem que ser lavado atrás, por dentro. Claro que não vai jogar água, nem sabão em pó, nem que boa,
né? Mas você vai fazer uma lavagem de uma forma adequada, limpando direitinho, para não trazer problemas, inclusive as otites podem acontecer. Cuidar da boca, né? A lei fala aqui da escovação dos dentes depois de cada refeição, né? Ele aconselha uma escova macia. Graças a Deus, as escovas duras diminuíram bastante e a gente tinha ideia de quanto mais dura a escova, melhor para escovar. Grande engano, né? Nada disso. Quanto mais macia, mais flexível, mais ela penetra aonde tem que penetrar e mais ela escova, né? Aí ele fala, escovar a parte da frente. Eu não vou ler isso não, gente. Escovar a parte da frente, de trás, ou seja, em todos os lados dos dentes. Fazer uso do fio dental entre os dentes. E olha, usar, quem pode comprar, né? Aqueles líquidos orais, né? Depois do dente você vai fazer, como é que chama? Vai bochechar, esqueci o nome agora, certo? E quem não tem, isso vai ficar na escovação mesmo. E a consulta ao dentista a cada 6 meses, que isso é muito difícil, né? Primeiro que dentista está um profissional muito caro. E para você encontrar uma consulta pelo SUS, demora um pouquinho. Então, às vezes, fica meio complicado você ter esse acompanhamento. Mas pelo menos no ano a gente tem que ir pelo menos umas 2 ou 3 vezes no dentista, preferencialmente. Cuidar das unhas, que as pessoas acham que devem cortar cutículas, tirar as cutículas, isso, tanto homem como mulher. Cutícula não deve ser tirada. Caso você queira, tire um pouco, tire só o excesso, mas a cutícula é uma proteção que nós temos, né? Ela é uma barreira para evitar a penetração de algum tipo de micro-organismo. Aqui ele fala, caso você tenha diabetes, ter cuidado com as unhas por conta dos bifes, porque a cicatrização está comprometida. Manter as unhas cortadas, lixadas, de preferência, assim, Gente, não precisa ser lá, que tem gente que corta de uma forma que até a base fica toda para fora, e não é assim, é cortar rente, só isso. Cortar as unhas do dedo do pé de forma reta, para evitar, como é que chama? Entranhar, não é entranhar nome não. Vixe, esqueci o nome, né? Quando a unha encrava, né? Para evitar isso, e isso é muito difícil na mulher, que tem mulheres que eu mesmo não gosto de unha quadrada, eu só gosto de unha arredondada, né? E ele fala que é aconselhável o corte dos cantos, ou desaconselhável o corte no canto das unhas, né? Pelo mesmo motivo do diabetes, de você tirar algum tipo de tecido, né? E aí ter problemas com infecção. Caso você não consiga cuidar da própria unha, pedir para alguém, ou a manicure, quem tem dinheiro, toda semana está na manicure fazendo suas unhas. As unhas dos pés demoram um pouco mais, geralmente por convenção 15 dias, a da mão a cada 8 dias já se faz esse cuidado. Quais são as dicas que a gente pode dar para vocês? Procurar o médico, caso haja qualquer problema, mão, pé, cabelo. Manter os pés limpos, seco, e use sempre meias limpas, quem usa, né? Habituar o uso de creme hidratante, quem pode, né? Deixa a pele macia, evita ressecamento e descamação. Aqui ele fala da genitália da mulher, né? Não fazer a higienização após a evacuação de trás para frente, porque você pode trazer resíduo da região anal para a genitália, e o correto é da frente para trás, para evitar esse tipo de contaminação, certo? A região anal até as proximidades são contaminadas, e a genitália feminina é altamente propícia a pegar infecção. Vai desde a deficiência da higienização até as questões da estrutura, do local. Ela fica muito, como se diz, abafada, né? E ali é proliferação. Proliferação é um meio de cultura e ali pode desencadear qualquer tipo de micro-organismo, principalmente fungos, porque é um meio úmido. E a gente sabe lá de micro que para que o fungus se desenvolva, a prioridade
A principal forma dele se desenvolver é ter um meio úmido. Aí a gente vai tocar no assunto em que fala do CD, crescimento e desenvolvimento, certo? Que vocês vão ver isso em pediatria. Mas aqui o que ele está querendo dizer é que a higienização, ela se transforma à medida em que a pessoa vai crescendo. À medida que a pessoa vai se desenvolvendo, as formas de ações higiênicas são diferentes, óbvio. A higienização de um recém-nascido não pode ser a mesma do que um adulto, do que um idoso. Da mesma forma que o adulto não pode ter a mesma higienização do idoso, né? O idoso, por conta de toda a estruturação da pele, que ela é enrugada e nas dobras há um acúmulo tanto de gordura como de líquidos, né? Pode causar desconforto higiênico tanto para o idoso como para as pessoas que estão ao seu entorno. Na verdade, o crescimento, ele está falando, quando ele fala em crescimento, ele está falando, ele está ele está, como é que chama? Hoje eu estou mal, viu? Hoje estou esquecendo pra caramba. Ele está se referindo ao organismo, ao crescimento orgânico, estrutural, físico, certo? E lá em pediatria, vocês vão perceber que à medida que a pessoa vai crescendo, ela tem um patamar de desenvolvimento. Por exemplo, a criancinha tem lá um gráfico que o pediatra fala, ó, com tantos anos de idade já é para estar sentado, com tantos anos de idade já é para estar ficando de pé sozinho, andando sozinho, ou seja, para cada idade você vai ter um desenvolvimento intelectual. Apesar de que a gente sabe que tem muita gente que está com 30 anos e a mente está de 5. Mas o normal é você, à medida em que você vai crescendo, o seu intelecto vai se desenvolvendo também. E outra, as dificuldades vão aumentando e você vai ultrapassando. Olha a criança, primeiro ela senta, primeiro ela se vira, depois ela senta, depois ela fica em pé sozinha, né? Ou segurando primeiro, depois sozinha, até ela começar a dar os primeiros passos sozinha. Então, é assim, são fases em que à medida que ela vai se desenvolvendo, à medida que ela vai crescendo, as atividades, né, as ações vão se tornando mais complexas. Ele diz aqui, inclusive, o crescimento é o aumento da massa do organismo, ou seja, peso e altura também. E o desenvolvimento? O aperfeiçoamento gradual, ou seja, eu acabei de falar, você vai crescendo e o grau de complexidade vai aumentando e você vai tendo ações diferentes. A ação do recém-nascido até chegar aos 5 anos de idade, que é a fase pré, pelo menos era pré-escolar, né? Há um desenvolvimento que você nota que as fases vão passando e que cada fase tem um tipo de ação, certo? Aí ele fala aqui da questão da criança cuidar do seu próprio corpo. E aí é o seguinte, gente. Toda criança, e faz parte também, o sexo, né? Eu não estou falando sexo do trepar, não é isso não. Eu estou falando das descobertas corpóreas. E que toda criança tem que se descobrir. Você não vai amarrar a mão da criança e deixar ela que se torne adulta sem se descobrir. Senão ela deixa de passar das fases normais, certo? Então, assim, ela precisa conhecer o seu corpo até para cuidar dele. E isso quem é nosso parceiro fidedigno é a escola. A escola começa, até porque na escola você tem outras crianças e que eu, criança, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu observo que eu uso chupeta. Mas o meu colega aqui do lado não usa. Então eu vou ficar envergonhada e vou deixar de usar. Quantas crianças deixam de chupar dedo, tomar mamadeira, deixar de usar chupeta depois que vai para a escola? Até porque a própria pró, que é uma pessoa muito respeitada pela criança, segue os aconselhamentos que ela dá. Então a escola ela é muito parceira. Na hora da merenda, fazer a fila para lavar as mãos, o banho de mangueira na escola, a hora do lanche que forra a mesa e ela vai separando o lanche para aquela criança.
É uma forma de ensinar a sentar na mesa, é uma forma de ensinar a lavar as mãos, é uma forma de ensinar diversas coisas que ela aprende lá na escola e que traz para dentro de casa. Aqui, o conhecer do corpo. Por que assim que a gente está falando do corpo? Porque assim, se você gosta de comer, tem que escovar os dentes para não ficar podre seus dentes. Se você quer, vamos supor, comer uma maçã, olhe, a maçã tem que ser lavada para não criar bichinho na sua barriga. Ou seja, a escola, ela ensina de uma forma lúdica e de uma certa forma, até às vezes com mais paciência do que os pais, que eu admiro a paciência da professora. Ela ensina, ela chega junto, e esse início de vida higiênica requer, gente, paciência. Você precisa, é aquela criança que você bota na boca quando ela não quer mais, ela não diz que não quer não. No início, ela vai, cospe tudo, suja tudo. É aquela criança que faz xixi muitas vezes e cocô ali em pé, ela tá quietinha, quando você pensa não, o cocô tá escorrendo. Porque ela não tem ainda a iniciativa, o querer ir para o banheiro. O tirar o piniquinho, o tirar a fralda, tudo isso requer muita paciência. Aí ele fala aqui, aí a gravura, né, hábito de higiene, envolve o reconhecimento da prontidão. O que é prontidão? Tá atenta. Junto com a paciência de estar ali, abrindo a torneira para a criança lavar as mãos, ver como é que ela lava, ensinar se ela estiver lavando errado. Claro, evidentemente, que no início ela vai lavar do jeito que ela sabe, do jeito que ela quer, né? Mas você está ali de junto olhando, né? Ensinando, dizendo a ela como tem que ser, né? A chave do sucesso do treinamento da higiene está no reconhecimento de sinais da prontidão. É isso que eu estou falando, né? A paciência está ali para prontidão aqui está como fiscalização. Que ele diz que, em geral, na idade entre de 18 a 24 meses. Hoje, talvez seja até um pouco antes, porque hoje as crianças já nascem falando, já nascem andando e já nascem entendendo tudo que a gente diz. Então, esse aqui é só um número que pode variar de criança para criança, viu? As crianças devem permanecer secas por várias horas, claro, evidentemente, por conta da própria pele, que tem uma facilidade muito grande de assar, porque a pele é muito fina, principalmente recém-nascido. E o uso de fraldas é muito comum, fralda descartável. É prático para a mamãe? Mas é muito perigoso e é muito frequente as assaduras serem por conta das fraldas. Então tem que se ter muito cuidado. O ideal é que se use fralda de pano, ainda hoje. Mas como a mamãe não quer ter trabalho, né? Acha que parir é só ir para a cama, fazer, ter e acabou. Elas devem mostrar interesse em sentar no vaso. Vá mostrando que a fralda, olha, você já está uma mocinha, você já está um rapazinho. E às vezes até o retirar da fralda, a própria criança, né, ela começa a descobrir que sem a fralda é melhor, porque ela não vai ter contato com a sujeira. E isso incentiva ela a chegar até o vaso sanitário. Que aí você oferece o piniquinho, um troninho de bichinho. Hoje o mercado o que mais tem são recursos para você brincar com a criança, para ensinar essas coisas de higiene. Elas também desejam ser trocadas pelo mesmo motivo de tirar a fralda, ela sente necessidade que troque logo, né? Tem mães que deixam o pobrezinho com a fralda até o fundo arrastar no chão, né? Por conta do peso do cocô, e sem saber que o resíduo, né, ali na fralda faz o processo de assadura. Junta a sujeira com a temperatura, lascou. Elas demonstram habilidade para colocar as coisas no lugar, de poder entender e executar simples comandos verbais. E é interessante, a criança gosta de ajudar, sabia? E o interessante, isso já falava o doutor Delamare, né? O doutor Delamare dizia o seguinte: toda vez que a criança fizer uma coisa positiva, elogie. Para ela começar a entender as coisas que devem ser feitas, as coisas positivas, que chamam a atenção a ponto de achar que ela fez a melhor coisa do mundo.
Abordagem para o treinamento de higiene, eu já acabei de falar. É você chamar, né, ensinar, mostrar o papel higiênico. Claro, evidentemente que ela não vai fazer isso de pronto, mas você faz por ela. Mas até aí ela já tá no piniquinho e já espera que você faça a higienização. Em criança, a melhor forma de você higienizar é água e sabão e logo após secar bem seco. Papel higiênico, até para os adultos, de higiênico não tem nada. Ele simplesmente empasta o cocô lá, né, lá. Entendeu? Então, o ideal é você usar a ducha, que geralmente só se usam as duchas nos banheiros quando vão trepar e quando sai da cama que vão deixar para lá, vamos embora. E aí a escola, como parceria, certo? Em que apresenta a estimulação dos hábitos através de uma forma lúdica, utiliza livros, gibi, música, vídeos, promover... Repare, chegue em uma escola em um horário perto ou da saída ou perto do recreio. Você vai ver a professora muitas vezes sentada em roda, conversando, mostrando, ensinando alguma coisa assim, de uma forma conjunta, em círculo, né? E aí vai explicando. Ela aí se aproveita de algumas coisas, das revistinhas para mostrar, porque ela sabe que os heróis das revistas, né, os desenhos animados, exercem um fascínio muito grande para a criança e ela sabe disso, ela usa esse tipo de recurso, certo? Aqui, de novo, né? A mesma coisa que eu acabei de falar, falando dos hábitos da criança e através de regras simples. E é importante que vocês façam a ligação da importância da higiene com as doenças, as verminoses, como é que elas vão ficar, não vão poder comer doce, não vão poder passear. Ou seja, fazer essa relação para que ela entenda que a higiene não está só porque é algo que você mandou, é algo para proteger a ela mesma. E elas aprendem. A criança é muito fácil de aprender as coisas. Aqui só o exemplo do gibi, viu? Ou seja, a forma pedagógica de você ensinar a criança. Tem algo aqui que tem, ó, teatro de fantoches, é fantástico. Onde você pega os bonequinhos e aí você faz as ações com os bonequinhos. E isso fica na cabeça da criança e elas adotam, certo? Porque ela viu o bonequinho fazer, ok? Esse daí foi o nosso último slide dessa aula, viu? Vou passar daqui a pouco a atividade para vocês. Beijos!